Glória a Deus. A graça e a paz, meninas. Tudo bem com vocês? Bendito seja Deus. Ele planejou esse tempo aqui. Não é gostoso a gente saber disso? Que os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos. E que enquanto nós estamos juntas aqui, Ele fala comigo aqui, fala com vocês aí. O meu ouvido é o mais perto da minha boca. Então, o Senhor começa ministrando no meu coração, né? Quando eu estou preparando a palavra, Ele já vai falando comigo também. Ele me deu um dom, mas o meu dom não é suficiente. Ele precisa respaldar com a unção e a autoridade que só Ele tem. E que Ele faça isso no nosso coração nessa noite. Que Ele ministre ao seu corpo, à sua igreja, que Ele fale com todas nós como igreja, e que Ele também fale na nossa individualidade, na nossa necessidade. Porque Ele é o Deus do macro e Ele é o Deus do micro. Criou os oceanos e criou a formiga. Não é lindo isso? Bendito seja Deus. Bom, gente, tempo de florescer. Esse tema é maravilhoso, né? E o que já foi dito aqui foi muito lindo, que nós podemos florescer, que existem flores que florescem no inverno, florescem no outono, e quando a gente vai estudar, a gente encontra isso mesmo. Mas eu queria hoje trazer para vocês algumas flores conectadas às mulheres que nos inspiram. Pelo menos elas deveriam ser as mulheres mais inspiradoras, as mulheres da Bíblia. Quando a gente para pensar na história extraordinária de tantas mulheres citadas na Bíblia, a gente aprende tanto. O que fazer, como responder a um chamado do Senhor e o que não fazer, né? Jezabel que o diga. Então, mas hoje nós vamos falar das mulheres que perfumaram seu tempo de tal maneira que elas foram incluídas na bendita palavra de Deus, e a vida delas está reverberando na nossa vida aqui séculos depois, séculos e séculos depois. Esse é o poder da palavra de Deus. Ele atravessa o tempo, ele atravessa as barreiras culturais. A palavra de Deus é o nosso farol. Amém? Então, eu queria que você ouvisse Cantares 2:2. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as filhas. Lírio. O lírio é uma flor ligada à pureza e à graça. Olha que curiosidade sobre o lírio, gente. Como estimular a floração do lírio? Eu fui pesquisar e eu trouxe para vocês a pesquisa. A iluminação. Coloque a planta em um lugar que receba luz intensa, mas evite a luz direta nas horas mais quentes do dia. Mudanças bruscas de temperatura podem ajudar a estimular a floração do lírio. A adubação. Aplique adubos orgânicos, como humus de minhoca ou borra de café, para nutrir o solo e favorecer a floração. A umidade e a rega. Mantenha o solo úmido, mas evite o excesso de água. O lírio da paz também gosta de umidade do ar, sendo recomendável borrifar água nas folhas em dias mais secos. Para ela continuar florescendo, remova as flores murchas e folhas secas, para que a planta direcione a sua energia para a produção de novas flores, em vez de enfraquecer ao tentá-las manter vivas. Olha que interessante. Uma flor que precisa de iluminação, mas não pode ser uma iluminação direta nas horas mais quentes. As mudanças de temperatura não matam ela. As mudanças de temperatura são favoráveis, estimula a floração. Ela gosta do que é simples. Adubo orgânico, humus de minhoca, borra de café. E das coisas simples, ela é nutrida, favorece a floração. Mas o solo tem que ser úmido, ela tem que estar num ambiente umedecido. Ela não é uma flor que se dá bem com a sequidão. Mas ela também não pode ter excesso de água. Ela é na medida, ela é equilíbrio. E nos dias mais secos, ela gosta tanto de umidade que convém borrifar.
Ela gosta de receber refrigério. E isso faz ela florescer. Mas para ela continuar florescendo, quando as flores murcham, tem que se tirar. Tem que tirar, em vez de ficar, sabe, tentando viver da flor que já murchou, tentando viver da folha que já secou, precisa ser removido o que já foi, para que novas coisas venham. Essa mulher é Maria, mãe de Jesus. As características do lírio: beleza, pureza, delicadeza e símbolo do amor verdadeiro. Tem tudo a ver com Maria. Abra sua Bíblia em Lucas 1. E a gente vai ler Lucas 1, de 26 ao 38. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Quando a gente olha para Maria, parece que ela recebeu um grande privilégio, sem ônus, só bônus. A gente pensa: uau, que privilégio. Uma menina que, segundo os historiadores, os estudiosos, ela devia ter entre 15 e 17 anos. Era uma adolescente. Às vezes a gente despreza, né, as pessoas de pouca idade. Deus escolhe quem Ele quer escolher. E Ele escolhe aquela virgem num lugar ermo. Nazaré, gente, era uma cidade muito pequenininha. Nazaré, segundo também os estudiosos e a arqueologia, Nazaré devia ter ali em torno de 800 pessoas. Era um ovinho, era uma vila, né? E por que a arqueologia descobriu isso? Porque entre o início da cidade, dos restos que eles encontraram, né, escavando, e o cemitério, era pouco mais de 1 quilômetro. Olha que interessante. E o cemitério sempre ficava fora da cidade. Então, Maria estava num contexto das comadres. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Eu fico imaginando assim, quando a barriguinha de Maria começou a apontar, né, ela foi lá para a casa de Isabel, o anjo deu a dica, né? Está acontecendo algo sobrenatural lá com a sua parenta. Ela é mais velha, você é muito jovem. E ela, como uma mulher sábia, foi buscar umidade, foi buscar nutriente, para que ela florescesse aquilo que o anjo tinha prometido. O que a gente aprende com Maria? A primeira coisa é que ela foi resistente. Porque, naquele contexto, se José denunciasse Maria, ela está grávida e eu não sou o pai da criança, ela poderia ser morta por apedrejamento. Ninguém pensa nisso, né? Você fica imaginando, peraí, esse menino nasceu? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Maria, uma impura. Eu fico imaginando a rejeição que ela sofreu, o que as pessoas não entenderam. As pessoas fizeram leituras equivocadas sobre... Então, ela esteve com José antes, ou então ela esteve com outro homem antes. Que coisa que é essa? Que coisa esquisita que é essa?
Mas ela permaneceu ali, ó, entregue, graciosa diante de Deus. Quando a gente vê o cântico de Maria, né, o Magnificat, você vê que ela está: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Gente, se ela contasse que ela estava grávida do Messias que Israel esperava, ela ia ser chamada de louca. Quando ela vai consagrar a criança, no 8º dia para a circuncisão, ela vê confirmado que ele é o Messias, na boca dos profetas que estavam ali, mas ela também recebe uma palavra: uma espada vai atravessar o seu coração. Não vai ser fácil você ser mãe desse filho. Vai trazer grande sofrimento para você, porque a gente que é mãe, a gente sofre com o sofrimento dos nossos filhos. E ela abraçou o seu chamado, de uma maneira tão simples. Uma menina que vivia num lugar simples. Talvez você olhe para a sua própria história e você pense assim: não tem ninguém grande na família? Aliás, eu tenho uma história bem esquisita. Minha origem é duvidosa. Saí lá do interior, do interior, do interior. A galera que fala que saiu de Valadares para vir para os Estados Unidos, na verdade, veio de outra cidade que é perto de Valadares. E fala que é Valadares só para o pessoal se localizar. Às vezes saiu de um contexto, ninguém nem sabe que a cidade que você morava existia. Tantos contextos que a gente vê aqui. Né? Ou então, talvez você saiu de uma grande cidade, mas de uma família conflituosa, uma origem difícil. Ou talvez de extrema pobreza. Às vezes você viveu uma vida muito simples, com muita escassez. Nada disso opõe a floração. Nada disso se opõe à floração. E aí a gente vê que no ambiente certo, o lírio floresce. E eu não sei se vocês se lembram, mas o lírio é uma flor extremamente perfumada. Vocês podem pôr aí, tá lá, já está lá. Ela é extremamente linda, delicada e perfumada. Quando a gente põe lírios no vaso em casa, e a casa fica fechada, quando você entra, está aquele perfume na casa. A vida de Maria perfumou a vida de muita gente. A vida de Maria ensina para nós aqui no século XXI o que é submissão. Apesar daquilo que ela poderia sofrer, ela poderia ser difamada, ela poderia ser apedrejada. Com certeza, ela enfrentou olhares atravessados. O próprio José planejou deixá-la secretamente para não infamar, mas planejou deixá-la. Que coisa é essa que você está grávida? Se não fosse o anjo aparecer para ele e falar: José, não temas receber Maria por sua mulher, porque o que nela foi gerado pelo Espírito Santo. Ela continua sendo uma menina pura. Você não vai tocar nela até ela ter esse filho. Mas depois ela vira sua mulher. Tanto que Jesus tem irmãos, teve irmãos e irmãs. A Bíblia cita isso. Então é tão lindo a gente ver a dificuldade, a pobreza onde ela era. Jesus não nasceu em Jerusalém. Nasceu em Belém, porque ela saiu de Nazaré e foi participar do recenseamento. Nasceu no lugar onde os bichos comem, uma estrebaria. E o pessoal pode pensar assim, né, o pessoal do Evangelho da Prosperidade inventa 1000 desculpas. Né? E eles falam assim: não, eles tinham dinheiro. José foi lá para se hospedar na hospedaria. Não se hospedaram porque estava cheia. Mas o que a Bíblia diz é que ele se tornou pobre. Ele se esvaziou para que nós tivéssemos abundância e vida. Talvez você seja um lírio. Talvez a sua essência está aí perfumando a vida de muita gente, a despeito da vida que você viveu. Maria aceitou o plano divino. E você? Você também diz como ela? Eis aqui a serva do Senhor. Faça conforme o teu querer. E como que a gente permanece firme em ambientes inóspitos, em possibilidades de algo ruim acontecer? A planta precisa de um local que receba luz intensa. O lírio não cresce nas trevas.
Nós precisamos de nos expor à luz. Maria certamente era uma menina com o coração totalmente inclinado ao Senhor. Totalmente submissa, totalmente obediente. Deus não escolheu Maria em vão, ela tinha qualidades que fizeram, essa menina vai aguentar, essa menina vai dar conta, essa menina vai perfumar, essa menina vai cuidar do meu filho. Gente, você já pensou você amamentar o Messias? Você dá banho numa criança sabendo que ele é filho do Altíssimo? A gente não faz ideia, gente, das experiências de Maria. E ela perfumou com a sua resiliência, com a sua simplicidade, e mesmo sendo pequena e pouco provável, Maria floresceu. Que você também seja exposta à luz intensa. Mas cuidado, cuidado, porque tem certas coisas que podem te matar. Tem gente que gosta de luz. Mas vai na luz natural, vai à luz que vem de Deus. Porque essas aí, ó, produzidas pelo homem, pode queimar você. Tem pessoas que buscam holofotes. Cuidado, lírio. Isso pode te matar. Talvez você tenha o seu coração inclinado, uma carência, uma falta, e aí você quer ser vista, você quer ser notada. Você quer ser premiada. Você não está feliz na sua igreja porque você acha que ninguém lá te dá valor. Cuidado. O que captura o coração de Deus é o que é feito em secreto. Quando eu recebo um elogio de vocês, eu fico muito feliz, eu sou encorajada a permanecer. Mas eu recebi meu pagamento. Eu já recebi de vocês o elogio, o reconhecimento. Então eu já recebi. Eu quero receber a coroa das mãos dele. Cuidado com essa expectativa que você tem de brilhar, de, sabe, de se destacar. Se Deus quiser te levantar, ele levanta. E é para a glória dele, não é para a sua. Mas tem pessoas, mulheres extremamente feridas, porque vieram de um contexto também tão pequeno que elas se sentem inadequadas, carentes, e aí elas têm que suprir isso de alguma forma. É claro que todas nós precisamos de encorajamento. Palavras de encorajamento são uma bênção, mas na medida certa, porque a palavra de Deus diz assim, que o coração do homem é provado pelos elogios que recebe. Talvez você veio nessa conferência hoje, você está quase chutando balde, porque você acha que ninguém te valoriza. Fazei todas as coisas como para o Senhor. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Se você está sofrendo porque você acha que não te premiaram, não te elogiaram o suficiente, a luz não brilhou o suficiente sobre você, você queria ficar mais em destaque, você queria ser mais valorizada, peça ao Senhor para te curar. Porque por trás de todo excesso tem uma falta. Quando está doendo demais, você não ser reconhecida, você não ganhar a faixa da mais humilde, aí a gente precisa rever, né? Busca os adubos simples. Cultiva a simplicidade. Gente, a igreja do Senhor precisa voltar a cultivar a simplicidade. Jesus viveu uma vida simples. Não tinha outra túnica, não tinha outra sandália. Não tinha outra capa. Dormia ao relento. A gente, não sei quantos pares de sapato que a gente tem, e ainda é pouco. E vocês estão inseridas num país onde esse acesso é muito facilitado. Então você compra. Na hora de depositar uma oferta nas mãos no gasofilácio, sustentar missões, aí você põe o que sobra. Você cata as moedinhas no fundo. Mas para fazer o botox, a hidratação, o spa dos pés, aí você, né? Tem miséria. Bora! Cuidado. Que você floresça na simplicidade, deixando o Senhor te levar de volta às coisas simples que realmente permanecem, são consistentes e são a cara do seu Pai. Outra flor formosa que pode ser colocada aí também para a gente, a próxima flor, é a rosa. Olha que lindeza, a rosa. As características é uma beleza envolta em espinhos.
é uma beleza que também envolve dor e entrega. A mulher associada aqui é Esther. Abre aí sua Bíblia, Esther 4, e nós vamos ler o 14 e o 16. Esther 4, 14 a 16. Mordecai está falando para Esther: se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, extremamente bela, uma jovem que foi escolhida não apenas pelos seus atributos físicos, mas também porque ela era favorecida diante das pessoas. Quando você vai ler o livro de Esther, você vai vendo que Deus a favorecia em tudo. Ela foi colocada diante das pessoas certas para chegar onde Deus tinha um plano de colocar Esther para livrar todo um povo do extermínio e da perseguição. Olha que interessante os fatores que influenciam a floração da rosa. Para que as rosas floresçam de forma abundante, alguns fatores são essenciais. O sol. A maioria das roseiras precisa de, no mínimo, 6 a 8 horas de sol direto por dia para produzir flores vigorosas. Ela precisa de receber sol por um tempo longo. Se exponha ao sol da justiça. É a luz dele que tem que incidir sobre nós. E quando a luz de Jesus vai incidindo sobre nós, vai revelando coisas que estão ocultas para nós mesmas. Quando você entra no seu quarto, abre a sua Bíblia, você está se expondo à luz. Luz para os meus pés é a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós somos uma rosa, mas não estamos florescendo por quê? Você não abre a Bíblia. Você não se expõe ao sol da justiça, à luz do Senhor? Aquilo que te ensina, te ilumina, te convence? Está vivendo uma vida capenga, já é crente há 10 anos, mas nunca leu a Bíblia toda? Tem um humorista aí, que ele tá, um humorista ateu. Ele falou assim que ele está levando o povo a ler a Bíblia. Porque ele fez uma pesquisa e falou assim: quem é Deus para você? Aí a pessoa respondeu: Deus é tudo. Deus é tudo do tudo do tudo. Ele é a coisa mais importante da minha vida. O que você quer? Deus, Jesus. É a coisa mais importante da minha vida. É a mais importante da sua vida? Sim. E ele tem um livro que me ensina tudo que ele é. Tá, e você já leu esse livro? Não. Não? Mas ele não é tudo para você? Não, mas assim, o pastor, eu vou lá na igreja, o pastor lê um trecho, de vez em quando a gente canta alguns trechos também. Mas eu nunca li. Mas por que você não leu, já que ele é tudo para você? Já viu a grossura dele? Já viu o tamanho? Ah, você já leu O Senhor dos Anéis? Já. Já leu Harry Potter 2 vezes? Eu falei assim, então me desculpa, mas isso não é a coisa mais importante. Aí o pessoal rindo, né? Era um stand-up comedy. E aí ele falou: vocês estão rindo, mas eu estou fazendo os crentes ler a Bíblia. Porque um tanto de gente sai do show, vai ler a Bíblia e manda para mim um recado: estou lendo, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, a Bíblia não está na nossa mão para ficar aberta no Salmo 91, não. A Bíblia não é amuleto, não, gente, que espanta maus espíritos. A Bíblia espanta os maus espíritos do nosso coração, a vaidade, a inveja, os ciúmes, a cobiça, a indiferença. E quando você se expõe à palavra, e Jesus é o verbo de Deus, aquilo vai transformando a sua vida, vai entrando pelos seus olhos, limpando o seu coração, te convencendo da justiça, do pecado e do juízo, e vai endireitando os seus passos, endireitando o seu caminho. A nutrição é fundamental. Fertilizar a planta regularmente com um adubo específico para flores, especialmente durante a estação de crescimento, incentiva a produção e novas floradas. Precisa de alimento. Isso nos fala também da estrutura da palavra. Poda. A poda anual no final do outono ou início do inverno ajuda a moldar a planta e estimular o crescimento de novos ramos.
A poda de limpeza das flores murchas também é crucial para prolongar a floração em variedades remontantes. A rega profunda e consistente, principalmente durante o período de crescimento e floração, é importante para que a planta se desenvolva bem. Poda. Às vezes você está passando um perrengue e você pensa que é o diabo. Ou às vezes você pensa que é o diabo. Gente, se você está vivendo diante de Deus, o diabo só te toca se Deus autorizar. O que é de Deus, o maligno não toca, é o que a palavra fala. Precisa de autorização. Vocês lembram que o diabo foi diante de Deus para tocar em Jó? Deus tem a vontade permissiva. Ele pode, inclusive, usar o diabo para nos moldar, para nos fortalecer. O diabo é criatura. Deus é criador. É bom a gente lembrar disso, que a gente às vezes pensa que o diabo está lutando contra Deus em pé de igualdade. Não está, não. Mas ele não é um inimigo para ser subestimado. Então, nós precisamos de nos fortalecer e discernir que nós vamos ter problemas. Nós vamos ter períodos difíceis. E isso vai criar espinhos em nós. Mas eu quero te dizer, a sua beleza e o seu perfume têm que se sobrepor aos espinhos. Tem que chamar mais a atenção do que o espinho. O espinho está lá, mas não pode ferir as pessoas. Às vezes ele te protege, mas não é para ferir ninguém. Então pensa nisso. Às vezes Deus vai podar sim. Ele vai permitir que períodos difíceis aconteçam na sua vida. Ele não prometeu que seria tudo fácil, mas ele falou que todas as coisas cooperariam para o nosso bem. Através do apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus não é cantar canção bonita, gente. Amar a Deus não é escrever Jesus ou usar um crucifixo. Amar a Deus é obedecê-lo. E quando você caminha amando a Deus, Ele vai fazer até que as adversidades cooperem para o seu bem e para a sua floração. Esther foi essa mulher. Na hora certa, no lugar certo, ela exalou o perfume dela. A beleza dela foi usada para o bem. Não foi usada apenas para ela ficar pousando de rainha. Foi usada para salvar muita gente. Ela foi favorecida? Foi. Mas aquilo que ela tinha foi colocado a serviço do Senhor. O nome de Deus não é citado nenhuma vez no livro de Esther. Mas a gente vê a ação dele todo o tempo, através da vida dela, através de Mardoqueu, através do povo de Deus. A nossa próxima flor é o girassol. Mostra aí o girassol. Olha que lindeza. O girassol, as características: ele segue a luz do sol, representa fé constante e esperança. Ai, gente, você é um girassol? O pau está pegando e você continua esperançosa, continua otimista, continua cheia de fé. Se você é essa mulher, você é o girassol. E essa fé e essa força não vem de você, mas porque você olha para onde você tem que olhar. Olha que interessante o girassol. Precisa de luz solar direta e abundante para se desenvolver e florescer corretamente. Temperaturas ideais para o florescimento ficam entre 20 e 25 graus, segundo o pessoal do agro. No solo, um solo bem drenado, com pH ligeiramente ácido e neutro, e rico em nutrientes, é essencial para um bom florescimento. Olha o nutriente. Gente, o nutriente está aqui em todas as flores. Você precisa se nutrir na palavra de Deus. O solo, a estrutura sobre a qual a gente caminha. A disponibilidade adequada de água e nutrientes no solo é crucial para o desenvolvimento da planta e para a sua floração. Esther não, Ana é o girassol. Abre aí sua Bíblia, 1 Samuel 1. Samuel 1, 12 a 16. Ana estava muito angustiada
e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Vamos para o versículo 14. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Olha que interessante. A característica do girassol, o girassol está associado, então, à perseverança, à fé, à beleza, a permanecer firme. Mas tem uma característica aqui. Às vezes a gente pensa que a constância e a esperança vêm do nosso temperamento. Não, não. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. A mulher que é cheia de esperança e fé, ela está com os olhos no lugar certo. Ana foi para quem podia resolver o problema dela. O marido não podia dar a ela filhos. O sacerdote não podia dar a ela filhos. Mas Deus podia. Ela era afrontada. Ela era ofendida pela sua rival, Penina, a segunda esposa do seu marido. E apesar dela ser amada pelo seu marido, ela estava angustiada, porque não tinha filhos. E ela vai e faz um voto ao Senhor. E ela está voltada para o Senhor, clamando, orando. Ana manteve o seu coração voltado a Deus, mesmo em meio à sua dor. A sua fé constante, a sua resiliência foi premiada, porque ela não tirou os olhos e a esperança do Senhor. Ela recebeu o profeta Samuel. Gente, já parou para pensar? Se Ana não fosse estéril, ela não ia orar com clamor, com gemido, com choro, com aflição, para que Deus desse o milagre. Se ela não orasse e fizesse o voto de devolver ao Senhor Samuel, o profeta Samuel, que tantas vezes foi instrumento de Deus, inclusive para ungir reis, boca do Senhor por onde ele andava, a gente vê a importância de Samuel na Bíblia. Se ela tivesse sido mãe naturalmente, Samuel não ia ser consagrado a Deus. Às vezes, Deus traz, para trazer coisas novas, coisas poderosas, Ele vai usar a sua infertilidade para te fazer florescer. Mas para você florescer, você vai ter que pôr os olhos nele. Às vezes, hoje, você está olhando para a sua circunstância, para o dinheiro que você ganha, para o que o pessoal da imigração falou com você. Gente, se Deus tem um propósito nesse país, se foi Deus que te trouxe para cá, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu não sei o que Ele pode fazer, mas eu sei que Ele pode. E só Ele pode. Agora, se você está no lugar errado, prepare seu coração, porque Ele vai te mandar de volta. Então, coloca no coração de Deus, Senhor, onde o Senhor me quer? É aqui? Então me dirige para eu ser uma bênção nessa nação. Gente, nós não estamos apenas para sugar, nós estamos para perfumar, para florescer, para ajudar, para responder essa nação que mandou missionário para o mundo inteiro. Agora, essa nação precisa de oração. Essa nação precisa se voltar para o Senhor novamente. Essa nação precisa proclamar bem alto o nome do Senhor. As igrejas americanas têm que deixar de ser uma igreja fria, abatida e, às vezes, conformada religiosamente. Às vezes a liturgia dos cultos americanos são lindas, poderosas, louvores maravilhosos, uma estrutura fantástica, mas os namorados saem dali e vão dormir junto. Não tem pecado, não tem juízo.
Isso é um distanciamento de Deus. E o pior distanciamento, porque você pensa que você está próximo, mas você está longe. Às vezes você nasceu para ser um girassol, mas não está florescendo. Porque você está com os olhos nos problemas. Você já viu quando a luz vai embora, como é que o girassol fica? Às vezes você está aí andando cabisbaixa, preocupada, e agora o Trump, a imigração, o trabalho, não tem trabalho, ai meu Deus. Olha para cima. Olha para o alto, é de lá que vem o socorro, não é do chão que vem o socorro, não. Olha para o alto. Põe os seus olhos no Senhor. E não tira o olho dele, não. Vai seguindo onde ele está brilhando, não tira os olhos dele, não. Exatamente como o girassol, ele acompanha o movimento do sol. Que você, girassol, acompanhe o movimento de Deus. Deus não te trouxe aqui por sua causa. Ele trouxe com um propósito. Ele permitiu que você entrasse. Enquanto você estiver aqui, seja luz, seja sal, seja um girassol. O girassol não tem perfume, mas ele tem uma beleza única, característica. É uma lindeza. A próxima flor é a orquídea. A orquídea. Olha que lindeza. Linda, maravilhosa. Ela é uma beleza que floresce em lugares hostis. É delicada, mas é resistente. A mulher associada é Ruth. Ruth 1, 16 e 17. Diz assim. Ruth respondeu a Noemi: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Essa nora, apegada à sua sogra. Ruth era de um povo considerado amaldiçoado. Os moabitas são descendentes das filhas de Ló, que se deitaram com o próprio pai. Nasceram de uma relação incestuosa. Um povo amaldiçoado. Mas não é isso que define o que Deus vai fazer. Ruth não apenas veio com a sua sogra. Ruth não apenas supriu a sua sogra. Ruth entrou na linhagem do Messias. Para pensar. Ela era uma estrangeira. Veio de um país amaldiçoado. Mas ela fez o que era certo. Fez o que tinha que fazer. E não abriu mão disso. Ela não veio caçando marido para Israel. Ela foi para Israel para cuidar da sogra, a quem ela tinha se apegado como a uma mãe. As duas estavam sofrendo a mesma coisa. As duas tinham perdido o marido. Noemi perdeu o marido, era viúva. Ruth perdeu o marido, era viúva. Então elas se juntaram. E essa moça trabalhou muito para sustentar a sogra. E por causa disso, Deus a favoreceu. Boaz a resgatou. Casou-se com ela. Ela teve um filho que foi a alegria de Noemi. O texto lá, Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Que coisa linda! A orquídea, vamos lá saber das características dessa flor tão bonita que está aí na tela. A orquídea tem muitas espécies, né? E ela é uma flor exótica, linda. A orquídea
precisa de sol indireto, filtrado por um sombrite. Ela precisa do sol, sem dúvida, mas ela tem que ser o sol que passa entre as folhas de outra planta. Durante algumas horas do dia, da manhã ou da tarde, para estimular o desenvolvimento das flores. O uso de adubos completos, com NPK e outros micronutrientes aplicados mensalmente, fornece os nutrientes necessários para a floração. Então, ela precisa de nutrientes, mais uma vez. Ventilação e umidade. Um bom cultivo inclui ventilação adequada e umidade para que a planta possa se desenvolver. Gente, a umidade é o quê? Água. É a presença da água constante. Uma cidade úmida, aqui em Orlando, vocês vivem nessa realidade. Por que a cidade tem essa umidade? Por que no verão vocês ficam tudo colando, né? Porque tem muito lago. Tem água para toda parte. Então, por isso o ambiente é úmido. Então, ela tem que estar perto das águas. Mesmo que ela não receba água direto, ela tem que estar perto desse ambiente que produz umidade, essa constância, que produz o ambiente sempre, constantemente úmido. A orquídea precisa disso. Muita gente pensa que dá para ser crente em casa. Ah, não, estou muito decepcionada com a igreja. Minha linda, deixa eu te falar. Você não é igreja sozinha. Nós só somos igreja quando nós estamos inseridas num corpo. Um dedo decepado, ele vai necrosar. Ele vai se decompor. Por quê? Porque a vida do corpo parou de nutrir o dedo. É a mesma coisa a igreja. Ah, não, mas a igreja está muito doente. Por quê? Tem um tanto de gente doente dentro da igreja. Mas se aqui tem gente doente, é lugar para cura. O médico dos médicos está aqui. Ah, mas eu não concordo. Ah, então você é perfeita. Você é melhor do que Jesus. Porque quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus veio se confrontar com Paulo e falou assim, por que você está me perseguindo? Não tem jeito de você amar Jesus e não amar a igreja. Vocês estão entendendo? Não se dissocia as duas coisas. É com a igreja que Jesus vem casar. E a igreja não são paredes, não. A igreja são pessoas. Mas ele falou que o bode ia estar junto com as ovelhas, que o joio ia estar junto com o trigo. Trate você de ser trigo, trate você de ser ovelha, mas para de tentar achar os bodes. Para de tentar achar as plantas daninhas no meio do trigo. A gente acha que é muito superior. Ai, eu estou decepcionada. Você também é decepcionante. Tem gente que esperou alguma coisa de você e você não correspondeu. A gente não corresponde. A gente não dá conta de ser uma pessoa bacana 100% para todo mundo o tempo todo. Por que seus irmãos têm que ser? Aqui na igreja é que a gente aprende o que significa amor, perdão, misericórdia. Aqui na igreja é que a gente descobre o que é andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa, oferecer a outra face. É aqui dentro da igreja. Como o ferro ao ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. É aqui na igreja que nós somos aperfeiçoados. Você não é igreja sozinha. Você precisa dessa exposição à umidade. Anda perto das águas. Helena, mas é tão difícil. Acha uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela não propõe só entretenimento. Uma igreja saudável, ela promove a comunhão, ela promove missões, é uma igreja missionária, e ela é bíblica, ela ensina a palavra. Essa é uma igreja saudável. Ela é centrada na palavra ou na opinião de quem está pregando? É da palavra que é extraído do ensino ou do entretenimento? Ela promove a comunhão? É um lugar onde uns servem aos outros? Ou é um lugar que você só vem consumir? Ah, deixa eu ver se aqui o Ministério de Crianças é bom. Ah, gostei, vou ficar. E o louvor é bom? Ah, igreja não é mercado, não, gente. Igreja não é um lugar que você vem consumir. Igreja é um lugar que você vem participar, que você vem contribuir. Você vem ser parte do corpo. Então, você não fica esperando que o pastor seja o super-herói de capa que vai visitar todo mundo. Os crentes mimimi. O pastor nunca me visitou. Jesus estava na sua casa todo dia. Você nem falou com ele.
A orquídea precisa de adubo completo. Então, não é aquela coisinha, deixa aí. Ela precisa de nutriente. Por isso que, muitas vezes, a melhor maneira da orquídea florescer é você enxertar ela no tronco de uma árvore. Quando você enxerta a orquídea no tronco de uma árvore, ela retira os nutrientes da árvore. Pensa nisso. Jesus falou o quê? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor. Vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. Então, pensa nisso, orquídea. Às vezes, você é essa mulher, como Ruth, determinada, disposta, que vai com a sogra, que ajuda as pessoas, que é trabalhadora, que é esforçada, que é determinada nas suas decisões. Mas não basta isso. Você tem que estar caminhando na direção certa. Você tem que estar com a mentalidade certa. Não se isole. Não se isole. A nossa tendência é, quando as coisas não estão caminhando do jeito que a gente quer, a gente se isola. Mas quantas vezes a igreja é o nosso alívio? Quantas vezes? Para viver um luto, você tem que ter uma igreja por trás de você te sustentando. Para atravessar uma doença, você precisa de uma igreja orando por você, cozinhando para você, limpando a casa para você, olhando os seus filhos. Uma igreja que participa. E você não fica só esperando, você fica atenta para ver se alguém está precisando desse cuidado agora, porque você faz parte da igreja de Jesus. Ô, orquídea, não se isole. Não deixe que a sua origem, de onde você veio, a cidade de onde você veio. Ah, Helena, mineiro, eu sou mineira. Mineiro é um bicho desconfiado. E eu só descobri isso quando eu saí para visitar outros estados. Mineiro é desconfiado, principalmente mineiro de Belo Horizonte. A gente ama muito, mas primeiro você tem que me provar que está tudo certo. Você não vai abrindo a sua casa assim. Você chega para o nordestino nunca viu sua lata, te põe para dentro. Vem, dorme aí, fica aí. Que lindeza. Ô povo bonito, povo nordestino. Um povo de coração aberto, receptivo. O mineiro mas primeiro ele caladinho, te dá uma sondada. Discreto, mas atento. Às vezes você veio de um lugar que está controlando o jeito como você está vivendo aqui. Gente, a gente está debaixo de outra cultura, aqui nos Estados Unidos, mas, sobretudo, a gente está debaixo da cultura do reino de Deus. Agora nós somos influenciadas pelo reino. Então, você não é mais aquela mulher grosseira que você era, porque você é influenciada pelo reino. Você não responde na lata, você é influenciada pelo reino. O lugar que você entra fica mais bonito, mais limpo e mais organizado, porque agora você é liderada pelo reino. Você caminha pelo reino. Onde você entra, a luz entra, a paz entra. Essa é a vontade de Deus para a igreja, para a gente andar na contracultura. Num tempo de tanto egoísmo, nós somos dadivosas. Num tempo de individualismo, nós compartilhamos a casa, a vida, o carro, o coração. Ah, mas quem muito ama sofre muito. Jesus sofreu. Por nos amar, ele sofreu. E nos chama a fazer o mesmo. Por isso que ele falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem. Se nós tivermos um instinto de autopreservação, nós vamos nos isolar e nos afastar do propósito de Deus para nós. Se aproxime da umidade. E, por último, a flor de lótus. Põe a flor de lótus aí. Gente, olha que lindeza. Olha que perfeição essa flor. A flor de lótus cresce na lama, no pântano. Olha que coisa incrível. Olha para essa flor, gente. Ela cresce na lama, mas ela floresce limpa e bela. Ela é símbolo de transformação e de renovação. Que mulher que é essa na Bíblia? Maria Madalena. Lucas 8:2 diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela era uma mulher endemoniada. Muita gente associa Maria Madalena à mulher adúltera. Não são a mesma pessoa, ok?
a mulher adúltera foi pega lá em flagrante adultério. A Maria de Magdala, ela era uma mulher endemoniada. E, claro, isso pode ter levado ela para a prostituição, para tanta coisa errada. Certamente que sim, se ela estava endemoniada. É esse ambiente que Satanás arrasta o homem para ir. Mas ela se encontrou com Jesus. E não interessa se ela estava na lama. Jesus fez Maria Madalena ressurgir limpa e bela. Transformou totalmente a vida daquela mulher. Olha as características dela. A flor abre durante o dia e fecha durante a noite. Submergindo nas águas ao entardecer e retornando à superfície ao amanhecer para desabrochar novamente. Olha que coisa linda. Da noite, ela se recolhe. Mas ela mergulha. Ela se recolhe, mas não fica na superfície. Ela vai para debaixo da água. A noite chega. A noite chega na nossa vida, querida. Talvez você esteja vivendo a noite hoje. O desemprego, a doença, o divórcio, a perda de alguém querido. A noite chega. E ela chega para todos nós. Você sente a lama ao seu redor, parece que você vai ser sufocada, submergindo. Mas você mergulha na água. E na manhã seguinte, porque depois de cada noite tem o amanhecer, você vem à tona de novo e você floresce de novo. Uma flor individual geralmente floresce por cerca de 3 a 5 dias antes de perder as pétalas e formar o fruto. Ela ainda dá fruto. O florescimento corre nos meses mais quentes, geralmente entre o final da primavera e o verão. A planta necessita de sol direto e abundante para um bom desenvolvimento e floração. Climas quentes são essenciais, com temperaturas entre 24 e 32 graus, favorecendo um crescimento de floração ideais. Ela precisa de estar aquecida. Ela cresce no lugar onde tem calor. Será que você está num lugar que tem calor? Você sente a presença de Deus? Quando você reúne para orar com outras mulheres, com outras pessoas, ou na sua casa, com seu marido, com seus filhos, você sente o calor que a presença do amado promove? Ou você está fria, indiferente, abatida, desanimada? É tempo de florescer. Deixa o Senhor te conduzir. Deixa esse calor te envolver. Mergulha. Mergulha. Ela se recolhe. Mergulha. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Recolha-se. Mas mergulhe. Você precisa ter um tempo com Deus. Você precisa separar um tempo da sua vida para adorar o Senhor, para olhar para Ele e para extrair força e vigor dEle. Você está desanimada? Porque você está tirando os nutrientes desse mundo, das palavras de outras pessoas que não são as palavras de Deus. Você está buscando adubo fake. Foi te vendido como adubo, mas não é. Não nutre. O que você está consumindo, minha linda? O que você põe para dentro da sua vida para você florescer? Será que você está procurando caminhar com mulheres que querem Deus tanto quanto você? Será que você busca conselho em mulheres que são espiritualmente mais maduras do que você? Ou você caça aquela sua colega que pensa igual você e vai falar exatamente o que você quer ouvir? Como você está mantendo a sua vida espiritual? Você tem constância na presença do Senhor? Você ora? Você tem uma vida de oração? Você fala com Deus pelo menos 1 hora por dia, em algum momento do dia? Você para ouvi-lo através das Escrituras ou você caça profeta? A maior profecia é o livro.
E se você recebe uma profecia, a maneira de você identificar se é uma falsa profecia ou é a palavra do Senhor é a Bíblia. O prumo é a Bíblia. Deus nunca vai falar na boca do profeta algo contrário à palavra escrita. Mas você precisa conhecer. Talvez esse seja o tempo, minha querida, para você se recolher como a flor de lótus e mergulhar. Mergulhar para que a floração venha, para que amanhã chegue e você renasça e você gere fruto. A floração é rápida, 3 a 5 dias, mas sai fruto disso. Mas você precisa mergulhar. Feche os seus olhos. Maria Madalena foi transformada pelo amor de Jesus. Ela saiu de uma vida de trevas e ela passou a ser testemunha da ressurreição. A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi Maria Madalena. A partir daquele momento que ela se encontrou com Jesus, ela nunca mais deixou o Senhor. Ela andava com ele e com os discípulos. Ela servia a eles com o que tinha, junto com outras mulheres. Mulheres sustentavam o ministério de Jesus. E Maria Madalena foi essa mulher. E foi para ela que Jesus se apresentou. Por quê? Porque ela queria estar perto. Ele estava morto e sepultado. Ela foi lá para colocar aromas. E ficou desolada quando viu que o corpo não estava lá. Ela tinha tanta sede da presença que ela foi ver o corpo sem vida de Jesus. Ela foi cuidar do corpo sem vida de Jesus. Porque quando Jesus foi enterrado no final da sexta-feira, não deu para preparar. Então, quando acabou o Shabat, ela e outras mulheres foram ao túmulo. Você tem sede de Deus, minha linda? Não, Helena, não tem. Estou sem apetite. Estou desanimada. Não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Aqui a gente trabalha muito, aqui a gente corre muito. Você não sabe como é que é difícil a vida do imigrante. Então você precisa ainda mais da presença dele. Você precisa ainda mais da direção dele. Para que você floresça. Aquilo que a gente conquista na força do nosso braço é um sopro. Amanhã passa. As coisas aqui da terra, nós não vamos levar nenhuma dentro do caixão. Quando nós deixarmos esse corpo. E todas nós vamos deixar. Para onde a gente vai? Com quem a gente vai estar? Mas a gente prioriza tanto as coisas da terra. Por isso que a gente vive uma vida capenga. Você tem tudo para florescer, tudo para perfumar, tudo para frutificar, tudo para embelezar a vida das pessoas, começando na sua própria casa. Mas você não está florescendo. Porque você não vive os ciclos que você precisa viver. Você não tem nutriente suficiente. Você não tem água suficiente. Você não tem a luz na medida certa. Às vezes é luz de mais, às vezes é luz de menos. O que você precisa, na sua individualidade. Porque são flores diferentes. Você é uma mulher diferente da outra que está do seu lado. Por isso que Deus trouxe aqui essas mulheres tão diferentes. Ana, Ruth, Maria Madalena, Esther. Elas viveram em tempos distintos. Maria, de tempos diferentes, idades diferentes, realidades diferentes. Mas Deus estava operando através delas e nelas. Deus quer usar a sua singularidade, minha querida. Deus quer usar a natureza que Ele colocou em você. O que Ele colocou em você aponta para o seu destino, o seu temperamento. Se você é ousada, Deus quer usar isso para a glória de Deus. Se você é corajosa, Deus quer usar isso. Mas não para você mandar no seu marido. Não para você se sobrepor a ele. Não para você se sentir melhor do que ele. Mas para você servir. Ah, você é criteriosa, detalhista, gosta de tudo organizado. Maravilhoso. Que
dom precioso. Mas não é para oprimir outros que não são organizados. Não é para fazer da sua casa um inferno porque o filho não colocou o tênis no lugar. O que Deus tem nos dado deve servir ao outro e glorificar o nome do Senhor. Os nossos dons, nossas habilidades, é para ser derramado na vida dos nossos queridos e na vida daqueles que nem nos conhecem. E assim seremos testemunhas de Jesus Cristo, regidas pelo reino e não pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Nós abraçamos tanto a cultura local, mas não abraçamos a cultura do céu. E o lugar da floração é no seu ambiente, na sua casa, onde você está plantada, na sua igreja, na sua casa, onde Deus te plantou. Você está florescendo? Você está perfumando? Você está embelezando? Ou o desânimo, o abatimento, a falta de apetite está definhando você? Olha, a falta de apetite pelas coisas de Deus é um sintoma de que você está doente. Quando a gente está doente na nossa carne, a gente não tem fome. Na maioria das enfermidades, a gente não quer comer. Não tem disposição para comer, fica enjoada, quer vomitar. O Senhor é o pão da vida. Se você não tem apetite quando está doente, alguém fala assim, fulana, você precisa comer. Você não quer, mas você come. Come uma fruta. Você não quer, você não tem apetite, você não está com vontade, você não está com fome. Você não quer comer nada, não quer mastigar nada. Mas para o seu corpo lutar contra a doença, você precisa comer. Então você escolhe um alimento saudável e põe para dentro. E aquele alimento saudável vai te dar estrutura para você, para o seu corpo lutar contra a doença. Espiritualmente não é diferente. Você não come porque você quer, você come porque você precisa. E você não vai caçar algo gostoso, você vai procurar algo saudável. Algo que vai te dar sustância, nutriente, para você lutar contra a apatia, contra o medo, contra o desânimo. Você precisa de estar forte, minha linda. E para isso você tem que buscar. Todas as flores que nós lemos aqui têm uma característica. Todas elas precisam de nutriente, água e o solo adequado. Procure uma igreja que seja um solo adequado. Uma igreja bíblica. Às vezes tem algumas coisas na sua igreja que está demonstrando que ela não é uma igreja bíblica, ou que ela é uma igreja com ensino equivocado, ou que não tem união, ou não tem preocupação missionária. Então, ora e pede para Deus, Deus, onde que eu posso ser igreja? Onde que eu posso somar? Ou então seja uma bênção na sua igreja hoje. Fala, pastor, tem um departamento de missões aqui? Posso começar? Eu vou fazer umas cantinas aí para a gente sustentar um missionário no campo. Vamos? Seja você aquela que promove a diferença na igreja, ao invés de só ficar esperando a diferença. Prepare o solo. Busca água. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa foi a palavra de Jesus para a mulher na beira do poço. Ela estava na beira do poço, mas não tinha água. Água verdadeira. E quantas de nós nesse país estamos bebendo da água do poço? Das oportunidades, do trabalho, do dinheiro, dólar. Ok, a gente tem que sobreviver, gente. Tá tudo bem. Digno é o trabalhador do seu salário. Deus abençoe e prospere o trabalho de vocês. Mas Ele é a prioridade, não é mamão. Deus é a prioridade. Ele precisa ser a prioridade. E às vezes você vai ter que resistir às tentações e pôr para dentro nutrientes. O solo certo, água, umidade, nutriente. Talvez me ouvindo aqui hoje, ouvindo essas características dessas mulheres ligadas a flores no jardim de Deus.
Você se identificou com alguma dessas flores? Então floresça. Do que você precisa para florescer? Se perdoar? Do que você precisa para florescer? Pôr a Bíblia para dentro? Não tem tempo de ler. Põe no carro para escutar. Enquanto você vai de um lugar para outro, aqui as distâncias são grandes. Nós somos indesculpáveis, gente. Hoje a gente tem um tanto de recurso. Não consegue ler a Bíblia? Escuta a Bíblia. Põe a palavra para dentro de alguma forma para isso te fortalecer e te fazer florescer. Vocês não são flores de plástico que só parece, mas não são. Deus fez você flor de verdade, que perfuma, que colore, que embeleza. Ele te chamou para florescer, para fazer diferença, para exalar o bom perfume de Cristo, como nós lemos aqui no início. Nesse tempo aí, o tempo já está avançado, a hora já está avançada, mas eu quero que você tenha um tempo de oração a sós com o Senhor. Se você identificou o que está faltando para que você floresça, peça perdão ao Senhor. Ô Senhor, eu não tenho posto o que é certo para dentro, não. Eu estou vivendo de entretenimento, snack. Eu escuto só o que eu gosto. Eu não escuto o que me confronta. Eu não tenho tempo, Senhor. Eu estou ocupada demais. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida se chama idolatria. A falta de apetite por Deus, mas você tem apetite para tantas outras coisas. Peça perdão, Senhor. Senhor, me perdoa. Eu tirei os olhos do Senhor. Eu estou pondo os olhos nas coisas da terra, nos problemas ou nas vantagens. Você é girassol, minha linda. Sua força vem de Deus, vem do alto. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque nós aprendemos tanto com essas mulheres da Bíblia. Maria, com a sua submissão e obediência irrestrita, incondicional. Ela simplesmente aceitou e obedeceu. Obrigada por Maria, Senhor. Esse lírio cheio de perfume, simplicidade e pureza. Nós aprendemos com Esther, Senhor, a ser uma rosa perfumosa, que vai ter que aprender a lidar com os espinhos. O Senhor usou Esther, inclusive, para que o inimigo, Amã, fosse punido. O Senhor usou os espinhos da rosa para exercer juízo. Que os nossos espinhos não firam, mas que até os nossos espinhos sirvam aos teus propósitos. Que nós estejamos como Esther, no lugar certo, na hora certa, motivadas por oração e jejum, para buscarmos favor em nome do seu povo, para lutarmos por justiça. Oh Deus, nós aprendemos com Ana, esse girassol lindo, que olhou para o Senhor, buscou no Senhor. A sua luz sustentou Ana, a sua luz supriu Ana, e além de Samuel, o Senhor deu a ela mais filhos e filhas. O Senhor é abundante. Faz que a gente, Senhor, coloque os nossos olhos no Senhor. Nós aprendemos com Ruth, essa orquídea linda, exótica, diferente, de um outro lugar, mas que serviu, cuidou, protegeu, e por isso mesmo atraiu a bênção do Senhor sobre ela. Uma estrangeira que fez diferença em Israel. Que essas mulheres que estão aqui também estrangeiras sejam como essa orquídea, Senhor. Que elas embelezem essa nação. Que elas sejam a resposta por tudo que os Estados Unidos fez pelo mundo todo, enviando missionários, literatura para o mundo todo.
E que haja renascimento e esperança em nós, como a flor de lótus, Senhor. Que o nosso passado não nos defina. Somos livres. O Senhor nos libertou das amarras de Satanás, dos enganos, das mentiras, dos sofismas. Então nós queremos florescer como a flor de lótus, Senhor. E se precisar da gente se recolher e mergulhar para florescer, é isso que nós vamos fazer, Senhor. Mergulhar no Senhor, mergulhar na Tua bondade, mergulhar no Teu amor e sermos aperfeiçoadas, curadas, restauradas, como a Maria Madalena foi. Que o Senhor faça isso em cada uma de nós aqui. E que esse florescer produza vida, perfume, beleza na vida de tantos outros, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, flor. Oh, minha flor. Que Deus abençoe você. Às vezes você está só com folhas, mas a vida está aí. A essência está aí. Você foi gerada para isso. Deus te fez para florescer. Então não deixe que nada te impeça. Em nome de Jesus. Desculpe eu me adiantar na hora. Deus abençoe vocês.